Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na quinta-feira, dia 21 de abril, ainda vivenciando a oitava da Páscoa, que começa na segunda-feira depois do domingo de Páscoa e vai até o sábado, como se fosse um único dia. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. O evangelho de hoje é retirado do livro de Lucas, capítulo 24, versículos de 35 a 43. Naquele tempo, os discípulos de Emaús retornaram a Jerusalém e contaram aos irmãos tudo o que havia acontecido no caminho e como eles haviam reconhecido o Senhor ao partir o pão. Enquanto eles falavam, eis que Jesus ressuscitado manifestou-se a eles, dizendo: "A paz esteja convosco." Eles ficaram muito assustados e com o coração cheio de dúvida, misturado também com alegria, porque pensavam que estavam vendo um fantasma. Jesus disse-lhes: "A paz esteja convosco. Vede minhas chagas e tocai-as. E vede que um fantasma não tem um corpo como eu tenho. Tendes aí alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe, e ele comeu. E depois ele abriu a inteligência dos discípulos para que eles pudessem compreender as Escrituras, e dizia-lhes: "Está escrito que o Filho do Homem deveria sofrer, morrer, ressuscitar ao terceiro dia, e que no seu nome seriam anunciadas a graça e o perdão de todos os pecados a todas as nações, começando de Jerusalém, Samaria e todos os povos. E vós sereis testemunhas de todas essas coisas." Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, novamente o ressuscitado se manifesta agora para o grupo dos 11. E aqui eles vão vencendo aos poucos aquela incerteza da ressurreição dele. Mas para isso Jesus precisou iluminar as suas inteligências. Iluminar as suas inteligências para que eles pudessem compreender o espírito das Sagradas Escrituras. Jesus se manifesta a eles no caminho. Eles reconhecem Jesus ao partir o pão. O ressuscitado manifesta-se a eles agora, concedendo-lhe aquilo que é um grande dom de Jesus ressuscitado: a paz. Que a paz esteja convosco. E ainda no meio do caminho, eles ainda experimentam a dor, a incerteza, a tristeza e a dúvida, porque eles pensam que estão vendo um fantasma. Eles tinham todas as informações das Sagradas Escrituras sobre o servo sofredor do Senhor, mas ainda lhes faltava esta iluminação das inteligências pelo ressuscitado, para que eles pudessem compreender as Sagradas Escrituras. O que isso pode nos ensinar nesta manhã? Primeiro, que Jesus diz que eles serão testemunhas de todas essas coisas. E a testemunha é aquela pessoa que viu, é aquela que encontrou, é aquela que experimentou. Eles não deveriam percorrer o caminho somente contando histórias passadas, como se Jesus fosse um personagem do passado, como se ele fosse um grande profeta de Israel, como se ele fosse um grande revolucionário. Mas eles tiveram que tocar as chagas de Jesus, tocar as chagas para poderem convencer a inteligência, convencer o coração de que ele ressuscitou e está vivo no meio deles. Esse é um grande ensinamento para mim e para você. É que no caminho do Senhor, a gente pode estar caminhando somente com os conhecimentos humanos das Escrituras, com os conhecimentos humanos das nossas doutrinas, mas não tivemos ainda a inteligência iluminada pelo ressuscitado para que a gente possa compreender o mistério do ressuscitado. E quando nós não compreendemos o mistério do ressuscitado, Jesus fica mais como um fantasma, uma ideia, um personagem do passado, um vulto do passado, que não nos dá força espiritual para podermos testemunhá-lo. Nós somos convocados para sermos testemunhas de todas essas coisas, como os discípulos da primeira hora.
Mas para isso, diz o ressuscitado, venha e toque as minhas chagas. Deixe seduzir pela minha paz. E também recebermos a iluminação na inteligência, feita pelo ressuscitado. Hoje nós encontramos os dois discípulos que caminhavam cabisbaixos, entristecidos, murmurando, e que não conseguiam reconhecer Jesus no caminho enquanto ele lhes falava, ainda que experimentassem que enquanto ele falava, os corações deles estavam ardendo de fogo. Mas eles ainda não conseguiam perceber que era Jesus de Nazaré. E eles estavam comentando então com os discípulos tudo aquilo que havia acontecido no caminho. E como eles haviam também reconhecido o Senhor no partir o pão. Mas é interessante que ainda há dúvida em seus corações. E o ressuscitado pergunta, mas por que estáis perturbados? E por que tendes dúvidas no vosso coração? Quantos pastoralistas nossos nós encontramos realizando a sua missão pastoral, às vezes ainda com o coração muito frio, com a cabeça cheia de teologia, com a cabeça cheia de conhecimento das Sagradas Escrituras, mas que ainda não tem a inteligência iluminada pelo Espírito do Senhor. E quando isso acontece, os corações ficam frios, as relações vão se esvaziando e a pastoral vira uma mera atividade humana, uma mera atividade pastoral, mas que carece de testemunho. O ressuscitado ilumina os corações, ilumina a inteligência dos discípulos para que eles pudessem compreender as Sagradas Escrituras e dizendo, e no meu nome serão anunciados a graça e o perdão dos pecados a todas as nações, mas vocês é que serão minhas testemunhas. Vocês é que vão testemunhar isso com a vida de vocês. Os doutores não conseguem evangelizar se eles não forem testemunhas. Por isso hoje o ressuscitado nesta manhã quer entrar na minha vida, quer entrar na sua vida, quer iluminar as nossas inteligências para que nós também nos convertamos em testemunhas dele, para não fazermos da nossa catequese, nem das nossas pregações, uma mera transmissão de conhecimentos humanos e de coisas acontecidas no passado, de narrativas do passado, mas como força testemunhal, testemunhar que Jesus está vivo, ele vive entre nós. E é isso que nos joga, é isso que nos impulsiona a evangelizar, porque o Senhor está conosco, não como uma energia cósmica, não como uma ideia, não como um vulto do passado, mas como alguém que está vivo, caminha conosco até a consumação de todos os tempos. Hoje, quinta-feira, feriado aqui em nossa igreja, o nosso pátio vai estar fechado o dia inteiro. À noite nós não teremos nenhuma realização religiosa aqui em nosso templo. Mas amanhã, sexta-feira, às 19 horas, nós teremos a nossa Santa Missa. E no domingo, a partir das 2h30 da tarde, nós teremos a festa da Divina Misericórdia. E a missa deste domingo, dia 24, será às 18 horas e não 19 horas, como de costume. Permita o Senhor entrar na sua vida. Vença a perturbação do coração, vença o medo e experimentemos a paz e a alegria que o ressuscitado nos concede, pois é no caminho que ele nos educa, é no caminho que ele parte o pão para nós e é no caminho que nós seremos testemunhas de tudo aquilo que aconteceu. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Aleluia.